Nós somos da ABRH Noroeste Paulista, aqui de Ribeirão Preto. Eu sou a Fabiane Assunção, sou uma das diretoras de conhecimento e inovação da ABRH. Eu tenho uma empresa também, a Omnia, atuo na área de gestão de pessoas aí há muito tempo. Estou aqui com a Tereza. Quer se apresentar? Falar um pouquinho também, Tereza, sobre Vamos você? lá. Sou aqui também da BRH Noroeste Paulista, estou em São José do Rio Preto, uma frente grande que a gente está desenvolvendo. Estou junto com a Fabi na diretoria de inovação e conhecimento e tenho também trabalho na área organizacional, no desenvolvimento de pessoas, recolocação profissional. É um prazer estar aqui para a gente fazer um videocast. É verdade, videocast, tinha esquecido. E olha, gente, é o nosso primeiro, tenho que confessar que eu estou nervosa, então desculpem os escorregões. Mas a gente está aqui para fazer esse trabalho com muito carinho para vocês. Nós trouxemos um tema que acho que nós três que estaremos aqui com você é uma paixão nossa. Utilizamos isso no nosso dia a dia de trabalho. O que a gente trouxe aqui hoje é para difundir isso, né, esse tema maravilhoso para o mundo do trabalho, mais ainda, né, para a área de recursos humanos, para a gente ter a possibilidade de mais pessoas utilizarem essa ferramenta maravilhosa que a gente tem nas nossas mãos, que é transformacional. Nós aqui tivemos experiências fantásticas de transformação pessoal e de transformação de pessoas aí, onde a gente aplicou, utilizando o psicodrama. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre psicodrama hoje, trouxemos uma especialista para falar do assunto, e quem sabe aí, despertar um pouquinho de paixão também, a mesma paixão que a gente tem, mais pessoas do mundo do trabalho para aplicar aí essa ferramenta fantástica. Tereza, você quer apresentar, introduzir a nossa convidada maravilhosa? Então, hoje a gente fez um convite especial para Andréia Cláudia de Souza. Ela tem um currículo assim maravilhoso. Ela também, como nós duas, é psicodramatista. Nós viemos com um tema bastante robusto para falar hoje. Então, vou passar aqui para a Andréia e ela vai se apresentar. Por favor, Andréia, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Andréia. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Bom dia, é um prazer estar aqui também. Então, eu trabalho com psicodrama, sou psicóloga e assumi a psicologia quando eu encontrei o psicodrama e comecei já no psicodrama organizacional e aí fui caminhando com estudos, fiz o doutorado também introduzindo sociodrama como método promotor de saúde, né? Hoje eu escrevo sobre organizações promotoras de saúde e o sociodrama, então é um método, mais do que um método, é uma abordagem, um olhar para o ser humano, um olhar para as empresas como promotoras de saúde, né? O trabalho é um papel fundamental nas nossas vidas também, na sociedade, então trabalhar o ser humano dentro das empresas e no seu papel profissional é fundamental. Né? Então, atualmente eu estou como presidente da Federação Brasileira de Psicodrama, é a segunda gestão, e levando também esse organizacional para dentro da federação, né? Porque não só a gente falar do que se faz, mas fazer, usar todo este conhecimento, né? Psicodrama é uma abordagem que trabalha a relação e dentro do mundo do trabalho a gente está se relacionando o tempo todo. Então, estar aqui com vocês já é uma relação importante, gostosa, poder falar de algumas coisas. Muito bom, obrigada, Andréia, por você estar aqui. E hoje a gente vai falar um pouco do mundo corporativo aliado ao psicodrama, né? Então, queria que você pudesse explicar um pouquinho para todos aqui que vão nos ver, nos escutar também, como é que veio o psicodrama, se existe alguma formação para depois poder aplicar, como que é? Dois focos, o foco psicoterápico e o foco socioeducacional. Dentro do foco socioeducacional é que entra o foco maior do organizacional, né?
Então, existe uma formação. Nós temos hoje 25 escolas em todo o Brasil, que são ligadas e titulam os psicodramatistas pela federação. Se for psicólogo ou psiquiatra, então pode se titular no foco psicoterápico, e as outras formações não é vedado ao psicólogo, né? Então, nós temos gente, por exemplo, de recursos humanos, de todo tipo de formação, de engenheiro, filósofo, assistente social, educador, e com a formação ele vai entender essa proposta maior de socionomia, do entendimento das relações humanas. E dentro das organizações, poder usar o método e olhar para a empresa como um todo. Não só usar um método específico para um tema, por exemplo, integração de equipe ou treinamento, desenvolvimento, seleção, a gente pode usar para tudo, né? Então, cada psicodramatista vai se especializar, vai gostar mais de um tema e vai usar essas ferramentas para desenvolver pessoas. E o desenvolver pessoas que se relacionam em coletivo. Então, para a gente também, mesmo quando a gente trabalha um coaching individual, você está trabalhando o indivíduo, mas um indivíduo que está num coletivo, que está num grupo. Então, para a gente, o grupo é muito importante. Mas e eu posso usar também, por exemplo, eu posso usar o psicodrama, então aí você falou, né, que a gente pode usar ele em seleção, eu posso usar ele para fazer, para identificar perfis, para identificar o perfil da pessoa, um perfil comportamental na hora da seleção. Então, o profissional de recursos humanos, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção, né, que você falou, é que no socioeducacional, qualquer profissional, né, de qualquer área poderia estar, né, se matriculando numa formação. É uma especialização, Andréia, né? É isso, seria uma especialização. Isso. Tá, para gente, Isso. para o nosso profissional, nosso público de RH, aqui, nosso associado entender, né? É uma especialização, ele teria aí uma especialização em psicodramatista socioeducacional, é isso? Sim. Porque quando a gente entra com a proposta de conhecer qualquer grupo. Então, você não entra com a resposta pronta. Em psicodrama, a gente vai conhecer, mapear o grupo, mapear a empresa, entender. Então, em termos de nomenclatura mais tradicional, então a gente vai fazer um diagnóstico organizacional. Aham. Tá? Mas esse diagnóstico não é nada pronto, é tudo construído, co-construído. Então, a gente entra com o grupo, conhecendo o grupo, entendendo que realidade é essa, porque tudo depende do contexto onde ele está. Então, se estamos no Brasil, se é uma empresa pública, uma empresa privada, tudo faz diferença com aquele grupo. Então, todo trabalho que a gente faz é tentando entender que grupo é este e como juntos nós podemos trabalhar melhor. Legal. Então, claro, todo o conhecimento que a gente tem em todos os sentidos, a gente vai trazer também para o grupo. Mas é o grupo que constrói junto. Trabalhar com adultos é trabalhar em conjunto. Não é trazer soluções, é construir soluções. Isso. E é fazer, né? Fazendo, né? Construir fazendo, principalmente, porque o adulto ele precisa fazer, né? E o psicodrama, né? A gente consegue muito isso, né? O que eu acho que é muito rico. Por exemplo, se a gente traz uma cena, que ele traz uma cena real e trabalha naquilo que está acontecendo, ele enxerga. E quando ele enxerga,
não é você falando o que ele está fazendo, é ele se vendo fazer. E aí É o grupo se ver É o trabalhando. grupo se vê trabalhando. E aí eu pego um gancho, Andréia, que eu sempre me encantei muito com psicodrama, né, e Tereza, com relação da questão da gente conseguir, como ele é um método super importante para a gente trabalhar a mudança, né? Porque ele é transformador, então a gente consegue, a partir do psicodrama, muito, eu acredito, e já tive essa, né, já implementei e já consegui esse sucesso, mas até queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, porque hoje a gente tem tanta dificuldade em fazer gestão de mudança, em conseguir fazer com que as pessoas façam transformações, e o psicodrama, como ele ajuda muito, né? Como ele tem várias técnicas que podem ajudar a gente a ajudar o grupo a passar por processos de mudança e conseguir enxergar, que é isso que você falou, ele chegar, ele entender, o próprio grupo e o indivíduo, né, fazer o sentido para ele, não o que eu estou falando ou como eu acho que deve ser, sim, mas fazer sentido para o grupo, né? O que vocês acham disso, né? Da gente utilizar, por exemplo, na questão da mudança? É um exemplo, né? Cargos e salários. Então, no método tradicional, alguém entra e organiza cargos e salários para aquela empresa. E muitas vezes esse projeto vai para a gaveta. Porque ele veio de fora para dentro. Quando você envolve o grupo nessa construção, ele consegue implantar, implementar, desenvolver. Sim. Porque ele está ali, ele fez parte da construção. Sim. Então, para a gente é muito importante essa participação, a cocriação. Essa co-construção. Sim. Eu gosto muito de falar, eu aplico muito individualmente, né, nas minhas atividades. E eu observo a resistência inicial da pessoa que está comigo, né, de olhar para um outro lado que não seja aquele costumeiro, aquilo que está escrito no Google, né? Você faz isso, isso e isso, já está tudo programadinho. E aí eu percebo, eu gosto de falar, não, mas vamos tentar novamente, ver se a gente consegue. E eu trabalho muito no online, então, para virar papéis, né? Sair de um papel e ir para o outro, que eu giro a cadeira assim atrás, bom, viro, já sou outra pessoa. Então, eu acho que ele cria, né, a partir do momento que a pessoa também está inteira nessa construção, nesse momento, e começa a observar coisas tão simples que muitas ferramentas é o papel e a caneta. E ela nem imaginava, né, que ela precisaria de uma inteligência artificial para fazer algum trabalho, e ela está usando um papel e canetas coloridas ou lápis coloridos. Eu acho, assim, é transformador. Na minha visão, ele é transformador. Você trouxe uma coisa fundamental, né, para o psicodrama, que é a inversão de papéis. Né? Isso já é muito utilizado, sem se dar o nome de psicodrama, de socionomia, mas essa capacidade de inversão de papéis que é maior do que só ter empatia. Na empatia, eu entendo o outro porque o outro faz de outro... Eu aceito que o outro faça de outro jeito, mas com a inversão de papéis, eu compreendo um pouco mais. Então, nesses trabalhos individuais, é fantástico, né? A Fabi falou da administração de conflitos. Então, quando a pessoa muda de cadeira, muda de papel, se coloca como é ser o outro no lugar do outro, e não se eu fosse o outro, porque sim, eu com a minha bagagem faria diferente, mas eu com a bagagem do outro, com o conhecimento do outro, como é que eu faria? Quando a gente ajuda alguém a inverter papel, ou com o seu líder, ou com o seu colaborador, ou com o seu par, né, nessas 3 instâncias em especial, ele consegue abrir um espaço para outras respostas, né? Sim. E respostas mais criativas, espontâneas, adequadas para aquele
para aquela situação, não ficar amarrado naquilo que ele já construiu anteriormente. Ter novas respostas, né? Acho que o psicodrama ele vai buscar novas respostas. E aí, desde a pandemia, a gente precisou de novas respostas para tudo, né? Verdade. Principalmente assim, um momento em que grupalmente, coletivamente, a gente precisou encontrar novas respostas. E a gente aproveita essa oportunidade, ou não, volta tudo para o antigo. Eu acho que o mesclado sempre vai ser muito bem-vindo, né? Eu, particularmente, trabalho mais online por conta dos atendimentos que eu faço, mas com certeza, fazer uma vivência, estar junto, presente, nossa, toca o coração, tive uma né? experiência, eu tive uma experiência híbrida, onde o grupo estava na empresa, 13 líderes, e eu online, trabalhando com eles na empresa. Aí, no último encontro, a gente fez presencial. Legal. Muito legal. E aí, o que vocês falaram aqui da inversão de papéis, né? Como é poderoso. Então, você falou da inversão de papel dele com o subordinado, ou com o gestor dele, ou com o parceiro, né? Ou com o par. E o quanto que isso enriquece e amadurece o papel desse indivíduo, né? Sim. E para ele se tornar um profissional mais adaptado, inclusive, ali ao seu meio. E eu fico pensando, né? Que o quanto ele consegue passar a inverter papel também, até com a própria organização dele, entender melhor o que acontece ali, né, o todo, o porquê que as coisas funcionam daquele jeito. E o quanto que isso torna mais fácil, então, a relação dele com a organização, com as lideranças, com os parceiros, e o quanto que isso também proporciona para ele um estado de felicidade maior, né, do entendimento maior do que está acontecendo ali, né? E o psicodrama traz para a gente, ajuda muito a gente nisso, né? Eu já vi muito isso e o quanto que a gente conseguiu sucesso em fazer a pessoa, né, ter essa questão de conseguir se colocar mais no lugar dos outros, porque isso melhora relacionamentos, isso constrói, isso torna a equipe uma equipe muito mais, com desempenho muito melhor, né, que aí diz que nós estamos falando na organização, né, a gente precisa de pessoas trabalhando melhor juntas, pessoas tendo um entendimento melhor, conseguindo resolver os conflitos de forma melhor, conseguindo se comunicar melhor, e tudo isso, a ferramenta, né, que a gente tem na mão, é muito poderosa, né? Potente. E uma coisa que eu queria falar, aí que você falou, Andréia, né, depois da pandemia, como que a gente vê, né, o psicodrama? O psicodrama, eu enxergo ele como aí um método tão atual, né, para as necessidades e para a característica do mundo de hoje, né, como ele está, onde as pessoas elas precisam se relacionar, a gente precisa de relação, né, e ainda mais no virtual, onde a gente perde essa questão do olho no olho, o quanto que isso é importante, né? E eu acho que o psicodrama ele é muito atual por isso, né? E o quanto que ele é necessário no momento atual. Não sei o que vocês acham, né? Se ele está mais atual do que nunca, ou se ele está com uma roupagem velha, o que vocês acham? Ele é atual? Hoje estamos mais do que nunca preparados, né, para, tipo assim, nossa, esse é o método que cabe no momento atual da sociedade. O que vocês acham? O que você acha, Andréia? Já pensou sobre isso? Já pensamos bastante, né? Nós tivemos que usar o bem mais precioso do psicodrama, que é essa espontaneidade. Então, nós precisamos atualizar. No dia 6 de março de 2020, a gente estava dizendo que não existia esse psicodrama olho no olho no online. É verdade. No dia 20 de março de 2020, eu já estava trabalhando com sociodrama e foi importantíssimo. Inclusive, um exemplo muito forte de março de 2020 foi o trabalho com funcionários de um hospital de referência no Covid, que precisavam voltar a trabalhar naquele momento trágico. E alguns queriam muito voltar e poder estar ali no meio da crise atuando, e outros estavam desesperados. Então, uma nutricionista de um hospital que estava com medo de levar para casa para os seus filhos. Com certeza. E poder compartilhar, poder trazer uma cena online
Naquele momento foi importantíssimo o compartilhamento das pessoas e dar fôlego e estar todo mundo junto e vamos voltar junto e vamos proteger alguns e entender por que aquela líder está pedindo, obrigando o funcionário a voltar para o trabalho. Entender o coletivo, sair desse ensimesmamento, né, do si mesmo para o coletivo. Então, nós precisamos dar uma resposta rápida para uma situação nova que ninguém estava preparado. Sim. E foi muito importante. E isso não se perdeu, o que a Tereza falou. A gente tem os dois, a gente está, mais do que nunca, a gente precisa estar junto. Então, um dos momentos, uma das etapas importantíssimas também do psicodrama é o compartilhamento. Então, uma coisa é a gente olhar a cena, pode ser uma dramatização ou não, um jogo dramático, uma atividade, onde a gente olha e depois troca essas emoções, esses sentimentos, compartilha e se vê. Se diferenciando uns dos outros, por que para mim abala mais e para você não, mas estamos juntos. Sim. Eu entendo olhar, né? Passo para a Tereza. Eu acho que até quando nós fizemos o roteiro, né, mais ou menos aqui para a gente conduzir essa conversa, eu ainda pus para a Andréia. Com certeza é um roteiro flexível, porque o grupo é soberano. A gente percebe que temos essa é uma frase muito forte. Clássica do psicodrama. E a gente tem, pelo menos eu trabalho com alguma base onde eu vou caminhar, qual é o meu roteiro, eu gosto de ter um roteiro, mas eu observo até numa reunião que nós tivemos outro dia, e uma das pessoas falava, mas eu fiz um roteiro tudo, e aí a pessoa me trouxe uma coisa, e o assunto virou a coisa, virou o assunto da pessoa. Então, mas provavelmente aquele assunto estava muito mais forte, né, no mundo corporativo daquela empresa do que o roteiro que tinha sido passado e que não era o roteiro que tinha vindo daquele grupo. Então, muitas vezes entra numa fala que eu fui preparada para uma situação, para um tema, né? E o gerente, o responsável pelaquela área, não estava assim, tão a par de tudo. E o assunto surgiu. O assunto tema surgiu. O assunto emergente, na verdade, né? Sim. Protagonista, que a gente fala muito, né? Exatamente. E uma coisa que a gente, a Andréia, falou aqui muito, né? E tem a ver com isso que você está falando, que no psicodrama a gente, além do grupo é soberano, né? Uma outra coisa que é muito importante é a questão da espontaneidade, porque é o que você está falando, né? Se você chega inflexível em cima de uma pauta, muitas das vezes, às vezes o grupo, o indivíduo, a empresa, ela não está precisando realmente daquilo, né? O que está por trás é o que realmente está trazendo a dificuldade, né? A causa raiz não é aquela, a causa raiz é outra. E o psicodrama, ele ajuda muito a gente ter esse olhar, né? Eu vou preparada, mas na verdade eu vou trabalhar com o que vem, com o que realmente está por trás, que é a causa raiz, a causa motriz, que é o que está trazendo, talvez trazendo todo esse comportamento aqui, mas que na verdade o que está fundamentalmente atrás é uma outra coisa, e nós precisamos, então, ajudar essas pessoas a enxergar isso e a trabalhar com isso. Sim. E a nossa espontaneidade, né, que tem que estar muito, muito foco ali, e ajudar as pessoas também a descobrir a espontaneidade delas e trazer para a luz, né, a espontaneidade delas, porque assim a gente vai fazer essa transformação e vai trazer de dentro dela o que ela realmente precisa, que às vezes ela nem está sabendo e nem entendeu, e a gente vai ajudar ela a entender isso. O que é mágico, né? Nesse método aí fantástico, maravilhoso, né? Ele é mágico. E ele traz para a gente esse poder, né? Essa ferramenta, esse método poderoso. O que você acha, Andréia? Concorda? E puxou uma outra etapa do psicodrama importante, né? Que é o aquecimento. Ele é mágico porque a gente aquece para que isso aconteça. Ele não vem do nada. Você aquece criando um clima em que isso pode acontecer. A gente aqui,
a Fabi entrou falando, olha, estou nervosa, é o primeiro. A gente vai se aquecendo e vai se soltando. Então, a gente entra mais formal, e aqui mesmo está acontecendo um híbrido, né? Vocês estão no presencial, no estúdio, eu estou aqui à distância, mas a gente vai se aquecendo, vai se conhecendo, e vai se aproximando. Então, é importantíssimo ter um ambiente, um clima confortável para que, então, surja o tema protagonista. Sim. Né? A gente não chega com o tema protagonista, a gente chega aquecendo e chega com um tema disparador. Então, eu posso chegar com a questão gestão de mudanças, mas o que está emperrando a mudança para este grupo só vai aparecer no grupo. Uhum. E eu só vou conhecer se eu estiver aberta para este grupo e o grupo estiver aberto para entre o próprio grupo e para quem está dirigindo, né? Se abrir. Sim. Então, esse momento e aquecimento é assim, é devagar, ele vai aquecendo, cada um vai se aquecendo, de repente estamos fervendo. Isso é maravilhoso que você falou. De repente estamos fervendo. E o quanto é importante, né? A gente prestar muita atenção no aquecimento, né? E a gente está falando aqui, nós estamos falando aqui de várias, são técnicas, né? Sim. Você já falou aqui da inversão de papéis, você já falou do aquecimento. Então, para quem está nos ouvindo aí, né, nos vendo que não sabe, né? Não sei se você quer passar um pouquinho sobre isso. O que você acha, Tereza, seria legal a gente falar de uma forma geral, né? Só para as pessoas conhecerem. Que caldeirão que é esse que tem dentro do psicodrama? O que é essa nossa caixinha de ferramentas mágicas, mágica, que a gente pode tirar isso, tirar aquilo, né? Aquecimento é o quê, tal? Eu diria, né, que seriam algumas etapas de técnicas, né, que a gente tem na nossa caixinha aí, né? Eu acho que é... E o aquecimento, como a Andrea falou, eu mesmo, numa reunião outro dia, depois do aquecimento, eu já trouxe o tema. Foi até engraçado. Quer dizer, triste no começo, mas foi engraçado. Falei, olha, eu vim aqui porque o tema da nossa reunião hoje é esse, é isso? Aí ficou todo mundo muito quieto, até que, depois de todo mundo muito aquecido, começou a falar, e o tema era completamente diferente. O que o aquecimento trouxe de... Eu vou usar uma palavra que, assim, de liberdade para essas pessoas se sentindo à vontade, como, né, e liberdade para falar, olha, não sei por que esse tema, porque o que a gente está sentindo é isso, isso e isso. Que legal, que rico, muito, que poderoso. Muito. Nossa, ficou arrepiada. Vamos... Você quer dar uma passada, gente? Vamos dar uma passada em técnicas? Então, olha, deixa eu passar didaticamente, assim, a socionomia é o guarda-chuva maior. Tá. Entra a sociodinâmica, que são todos os estudos teóricos, mais filosóficos, de proposta do trabalho. A gente conhece como psicodrama o todo, mas o psicodrama é um dos métodos também. Psicodrama, um mergulho mais individual, numa história mais individual. Sociodrama, um mergulho na história grupal. A gente pode fazer só o teatro espontâneo como método também só para soltar uma equipe. E a sociometria, que é a medida das relações, o estudo de como essas relações acontecem nos grupos. E dentro desses métodos, ainda muitas técnicas e ferramentas. A principal, como a inversão de papéis, mas tem outras técnicas, como duplo, espelho, solilóquio, maximização, várias técnicas que a gente usa durante os trabalhos. E a gente usa também muitos objetos intermediários, como a Tereza citou, o papel, a caneta, o desenho, outras artes que possam aquecer a pessoa para trazer aquilo que está mais difícil dela olhar. Verdade. Né? A Andrea tem uns fantoches. Como que você chama os fantoches? Dedoches. Dedoches. Dedoches.
Gente, maravilhosos. Você usa, então, aí nos seus trabalhos individuais e também com grupos, Andréia? Sim, é tudo que eu tenho, inclusive aqui, por exemplo, eu posso pegar uma cadeira e trabalhar a cadeira vazia. Ah, Se você pudesse simbólico. sentar aqui e dizer, esse não é um dedoche, mas é um objeto intermediário. Os dedoches não estão do outro lado. Tá bom. Né? Mas são personagens também, Uhum, no presencial ou aqui no online. Então, todos os objetos podem nos ajudar na comunicação, facilitar essa comunicação de alguma coisa. Posso pedir para a pessoa pegar um objeto do entorno dela, Sim. para representá-la. Tudo isso para aquecer. Né? Mas o objeto intermediário é um facilitador. É maravilhoso. Ai, gente. A gente podia ficar aqui o dia inteiro, o né? dia inteiro. Porque nós temos assunto, nós temos uma paixão e a gente sabe da força dessa paixão nas organizações, o quanto que ajuda realmente a desenvolver relações e a melhorar resultados e trazer mais felicidade para as pessoas, né? Então nós somos a gente leva o psicodrama para todo lado, porque a gente ama muito esse método. Bom, vamos chegando mais no final já, né? A Andréia tem uns livros, que eu acho que... Você queria falar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta para a Andréia, na verdade para nós três aqui, para a gente fazer um pouco, né, esse exercício, né, que eu acho que todo psicodramatista precisa se fazer, né? Quais são as dificuldades? Né? Por que é que a gente não vê tanto o psicodrama nas organizações? Quais são as dificuldades que a gente sente? Né? O que você acha, Andréia, você aí na FEBRAP e a gente aqui, né, no Noroeste Paulista, o que vocês acham? As dificuldades que a gente tem para difundir mais, para que o psicodrama ele adentre mais nas organizações? Olha, eu sinto que a gente está dentro, só que muitas vezes não nomeia. Tá. Porque o nome psicodrama assusta um pouco. Verdade. Então, muitas vezes a gente usa o nome da abordagem, que é o certo, a socionomia, que é o estudo das relações, ela é melhor aceita do que o psicodrama. As pessoas assustam um pouco com a expressão drama. E outra dificuldade que eu sinto no movimento do psicodrama, que a gente gosta muito de fazer. Então, muitas vezes a gente escreve menos do que faz. Sim. E aí eu passo a bola para vocês contarem um pouquinho quais são as dificuldades da gente escrever e comprovar eficiência, eficácia do psicodrama no organizacional, porque até eu tenho muitos alunos que fizeram o curso e não usam mesmo a expressão, mas eu sei que desenvolvem, seguem desenvolvendo, usando o trabalho. Nem sempre nome. Eu acho que esse final que a Andréia falou também corrobora para mim. Eu acho que muitos já têm a formação, mas não nomeiam. Eu acho que isso é um ponto bem grande. E que as empresas atualmente, falando no mundo corporativo, eu acredito que o lado da tecnologia, da inteligência artificial, vem rápido, vem ligeiro e supostamente correto. Por quê? Porque você clica ali, o resultado apareceu e tudo mais. Como o psicodrama você vai trabalhar, ele vai solicitar com que as pessoas se encontrem, sair. Então, eu acho que tá junto, então as pessoas não vão estar trabalhando aquele dia. Existem alguns entraves, eu diria. Mas o resultado é fantástico. É fantástico. Ele é poderoso, na verdade, ele é muito mais forte que muitos métodos que a gente vê por aí hoje, que são muito utilizados. Não, se você fizer vamos dizer assim, uma pesquisa de clima online e puser uma equipe dentro para
entre aspas, né? A gente vai aprovar aquilo que foi dito. O resultado não é o mesmo. Não. A gente sabe disso. E a gente pode, por exemplo, em pesquisa de clima, trabalhar, entender o clima utilizando o Só quê? isso. Você não precisa utilizar um formulário, você vai Sim. utilizar o quê? O grupo para te dizer, utilizando os métodos Sim. do psicodrama. Eu vejo também, gente, e uma coisa que eu acho que é o nosso papel aqui hoje também, é um interesse muito nosso, né? É dizer para as pessoas de RH, né, que elas podem fazer a formação de psicodrama, não precisa ser psicólogo, porque elas podem aplicar nas organizações. Eu acho que a gente difunde também isso pouco para o pessoal, por exemplo, que se beneficiaria muito da utilização. Então, isso eu vejo que a gente pode melhorar também bastante, né, dizendo assim quais são as dificuldades, o que a gente pode fazer aqui como, né, como psicodramatistas, né? Então, eu acho que um trabalho muito forte nosso é falar para as pessoas, né? Sim. Dizer para as pessoas, olha, existe, você pode, né, como profissional de RH, se beneficiar, você pode fazer uma especialização e você pode aplicar na sua empresa. É lógico que, assim como qualquer método ou técnica, o psicodrama não serve para tudo, mas ele é poderoso para muitas coisas que hoje emperram muita empresa de crescer, emperram muito profissional também de se desenvolver, de crescer, e de ter uma relação melhor, e de ter uma carreira melhor. Então, ele ajuda muito nisso. Então, para esse tipo de desafio organizacional e individual, ele cabe muito. Eu acho que é poderoso, né? Então assim, para o pessoal, eu acho que para o profissional de RH, para o nosso associado da BRH, é um grande método, uma grande ferramenta Sim. que vocês podem aí se beneficiar muito. Conhecer A FEBRAP, conhecer mais. Bom, diga, Bom, Fábio. Fábio, então eu convido, e até fecho dizendo que a formação hoje em dia também ela está híbrida, né? Então, Sim. você pode estar em qualquer lugar para fazer um curso. Lá! E depois complementar com a parte presencial. E queria, vocês falaram dos livros, não vou falar dos livros todos, mas eu acho que tem um para RH muito legal, que é o Dicionário Temático de Saúde e Doença Mental no Trabalho, que ele tem vários verbetes, são vários autores, 5 deles são psicodramatistas, eu participo também, fala de sociodrama nas organizações, de organizações promotoras de saúde, tem verbete sobre a espontaneidade. Legal. Então, tem um material muito rico neste livro, que é organizado por uma psicodramatista também, Maria Luísa Gava Schmidt, e que eu acho que para o pessoal da BRH é muito legal. Ótimo. Que e você bom. tem mais, né? Nós trouxemos até um aqui, você quer mostrar, Tereza? Nós trouxemos o Sociodrama nas Organizações, que eu super indico, gente. Fantástico. E o Psicodrama Virtual, que esse daqui foi feito na época da pandemia, né, Andréia? Ah lá. Tudo. Esse daqui é um coautores. Conta um pouco da nossa virada, né? Daquele momento do ponto de virada. Ponto de virada. Que nós tivemos que organizar um congresso que era presencial em maio, virou online. Verdade. O psicodrama público, a comunidade que virou online. Foram muitas experiências das empresas que já estavam com treinamentos e que a gente precisou, né, alterar a forma, mas em nenhum momento a gente alterou o olhar. O olho no olho que a Fabi citou, inclusive no virtual, porque para a gente o olho no olho é fundamental. Sim. É a nossa ferramenta de trabalho. Sim. Né? Lembrando que esses livros que eu mostrei são da Andréia, né, que é autora dos livros aqui, e como coautora também. Bom, nós estamos chegando aqui no final. Dava para a gente falar, né? Muito. Eu acho que um dia inteiro. A gente tem muita história para contar também. Nós nem falamos das nossas histórias, né, André? Mas a gente pode fazer um segundo, que vai ser muito maravilhoso. Nossa, você foi fantástica aqui com a gente. Eu acho que nós conseguimos passar um pouquinho do que é o psicodrama para o nosso associado, para o público em geral, né?
E deixar um gostinho para que as pessoas entrem em contato com a isso, FEBRAP para procurar. Isso. A gente, eu acho que pode deixar depois aqui embaixo no card, porque esse vídeo vai para o YouTube, deixar os contatos da Andréia, os contatos da FEBRAP, mais informações para as pessoas poderem aí conhecer mais, né, sobre o psicodrama e poder ter aí essa ferramenta, usar essa ferramenta maravilhosa como nós três aqui utilizamos na nossa vida profissional e foi muito bom aqui. O nosso depoimento é real, verdadeiro aqui. Sim, sim. Bom, é isso. Você quer falar alguma coisa? Concluir, André? Ou tá tudo, né? Já falamos tudo por hoje. Acho que por hoje tá bom, né? Tá bom, vamos. Marcamos uma próxima. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Obrigada a você pela sua disponibilidade. Nossa, é uma honra estar com você aqui. Sim. Receber você no nosso podcast, videocast. Sim, no primeiro. No primeiro. Muito legal. Obrigada. Obrigada. Beijo. E até mais, pessoal. Até o próximo.